Estamos de volta com a evidência deste sábado. Olha só, no próximo dia 29 é comemorado no Brasil o Dia Nacional de Combate ao Fumo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no planeta. Cerca de 200 mil pessoas por ano morrem no Brasil em decorrência do fumo. Como o tabaco está diretamente ligado ao câncer de pulmão, eu recebo o médico oncologista Dr. Mário Bernardes, do Hospital 13 de Maio, que vai nos explicar um pouco sobre essa doença. Bom dia, doutor. Bom dia, Ângela, e a todos que nos acompanham pela Rede Record. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço o convite de antemão. Doutor, quando ocorre o câncer de pulmão? Bom, essa pergunta é uma pergunta bastante pertinente. A gente sabe que o câncer de pulmão ele surge quando uma célula, um pequeno pedaço do tecido do pulmão, sofre o que a gente chama de mutação. E essa mutação, então, permite o surgimento desse tumor. É lógico que é importante, e nós vamos discutir isso durante o programa, quais são esses fatores que podem desencadear o surgimento dessa mutação, desse tumor no pulmão. E existe mais de um tipo de câncer de pulmão? Existem vários tipos de câncer de pulmão que têm diferentes comportamentos, tumores mais agressivos ou menos agressivos, e diferentes tratamentos que também podem impactar de acordo com essa classificação. E o cigarro é o principal fator de risco para o câncer de pulmão? Essa pergunta é sensacional. A gente sabe hoje que se nós retirássemos apenas o cigarro, nós diminuiríamos em 40% os casos de câncer no mundo. Lembrando ainda que o fumo é um fator de risco muito grande para doenças cardiovasculares, como o infarto, como o AVC, que o pessoal acaba chamando de derrame. Então, se a gente conseguir abandonar o tabagismo, a gente consegue ter uma melhora tanto na diminuição da mortalidade por doenças cardiovasculares, quanto na mortalidade por câncer. E o fumo de cachimbos ou charutos também aumenta o risco? Essa também é uma pergunta bastante pertinente. A gente sabe que, de maneira geral, para cada um cigarro de palha, um cigarro de fumo, que é aquele cigarro sem filtro, nós temos uma equivalência em torno de 10 até 20 cigarros de filtro. Então percebam que o cigarro de palha, aquele cigarro de fumo preparado em domicílio, ele é muito mais agressivo do que o cigarro com filtro. Nós não queremos aqui nessa frase que fique subentendido, então, que é melhor fumar o cigarro com filtro. Não é nesse sentido. É que todos os dois são extremamente deletérios para o organismo do paciente. É melhor evitar o tabagismo. E quem não fuma, mas convive com fumantes, que fica ali inalando aquela fumaça toda? Esses são os chamados fumantes passivos. A gente tem um pouco menos de estudos, de trabalhos científicos que nos respaldam efetivamente o papel do fumante passivo, mas, em termos de qual quantidade é segura, se é que existe essa quantidade. A nossa recomendação é: evite o tabagismo e, consequentemente, você vai evitar que as pessoas que você ama, que estão em torno de você, sejam fumantes passivos. Doutor, além do cigarro, quais outros fatores de risco? Bom, os tumores de pulmão, basicamente, o cigarro é o maior fator de risco, como a gente já salientou, mas a gente tem também pacientes que tenham, por exemplo, contato com fábricas de telhas de amianto, que podem levar a tumores na região do tórax, não especificamente o pulmão, na região da pleura, mas a gente sabe que esse é um outro fator de risco importante para câncer de pulmão. E há também uma predisposição genética? Em termos de 10 a no máximo 15% dos casos de câncer, de maneira geral, não só de câncer de pulmão, nós temos uma relação mais familiar, que é uma relação hereditária, uma relação mais ligada com essa herança familiar. Os outros 90%, 85%, a grande maioria dos tumores não tem essa relação familiar. A gente sabe que sim, existem síndromes genéticas associadas ao surgimento também do câncer de pulmão, mas a grande maioria dos casos de câncer de pulmão não tem relação com essa parte genética, tem relação muito com a exposição aos fatores de risco,
entre eles o tabagismo. E o câncer de pulmão ele é o segundo mais comum entre homens e mulheres, né? A gente tem dados da previsão agora para o biênio 2017-2018 do INCA, do Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, que nos trazem a seguinte informação. Para homens, o tumor mais frequente é próstata, seguido de pulmão, depois do pulmão, tumores do cólon e do reto, que é o intestino grosso. Já para as mulheres, o tumor de mama é o mais frequente, seguido do tumor coloretal, né, seguido desses tumores do intestino grosso, e em terceiro é que viriam os tumores de pulmão. Mas cabe aqui um adendo. Apesar de nas mulheres haver a predominância do tumor de pulmão ser menor do que nos homens, existe uma constatação de que o número de tabagistas tem aumentado proporcionalmente entre as mulheres, o que é algo muito perigoso pelos fatores de risco que nós já falamos que o cigarro representa. E o câncer de pulmão apresenta sintomas ali no estágio inicial ou não? É difícil o tumor de pulmão dar sintomas no momento inicial. Às vezes o paciente pode ter alguns sintomas que a gente chama de inespecíficos. Uma tosse seguida de escarros com sangue, alguma dor na região do tórax, a própria falta de ar, mas de maneira geral esses sintomas eles estão relacionados mais com tumores mais avançados, o que ressalta para nós a importância de prevenirmos ao evitarmos o tabagismo e assim evitarmos o surgimento do tumor de pulmão. E como é diagnosticado o câncer de pulmão no início, já que ele não apresenta sintomas? Exato. Existem trabalhos ainda não revalidados, ainda não respaldados para a nossa realidade de América Latina, especialmente no Brasil. A gente tem uma predominância muito grande de nódulos pulmonares não relacionados com tumor de pulmão. Aqui no Brasil ainda existem muitos nódulos pulmonares relacionados com processos granulomatosos, que nós chamamos. Então a gente não consegue hoje dizer que teríamos respaldo para fazer tomografia do tórax ou raio-x do tórax com determinada frequência para os pacientes tabagistas, por exemplo, que são os pacientes de mais alto risco para tumor de pulmão. Entretanto, tanto o raio-x do tórax, a tomografia do tórax e a broncoscopia, que é uma espécie de exame endoscópico que se avalia por dentro do pulmão, se avalia a traqueia, se avaliam os brônquios, que são essas porções que levam o ar da nossa cavidade nasal e oral para dentro dos pulmões. Então, basicamente, o que nós teríamos de exames diagnósticos são a radiografia do tórax, a tomografia do tórax e a broncoscopia. E quais são as opções de tratamento? As opções de tratamento têm muita relação com dois fatores. O primeiro deles é o tipo de tumor de pulmão que nós estamos diante. De acordo com o tipo histológico que nós chamamos, que é um detalhe específico fornecido pela biópsia da lesão, a gente pode ter tratamentos que vão desde cirurgia isolado, associado ou não a quimioterapia e radioterapia, ou mesmo a quimioterapia e radioterapia isolados. Um outro fator que também é importante de ponderarmos, que também nos direciona qual o tipo de tratamento para o tumor de pulmão, é o que a gente chama de estadiamento. O estadiamento nada mais é do que nós tentarmos entender o quanto aquele tumor está restrito ou disseminado pelo organismo do paciente. Aqueles tumores que estão mais restritos vão ter mais predominantemente a oferta de tratamentos locais, que seria basicamente a cirurgia e a radioterapia. Aqueles tumores que já estão mais disseminados, a tendência nossa é que esse tratamento vá mais direcionado para quimioterapia e radioterapia. E quais são as chances de cura? De maneira geral, a gente tenta sempre mostrar ao paciente que quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de sucesso do tratamento. E além disso, é bastante importante nós ponderarmos que quanto mais precoce o diagnóstico,
menos agressivos tendem a ser os tratamentos e, consequentemente, menores os efeitos colaterais para o paciente. O que ressalta para nós, em última análise, a importância de nós evitarmos o tabagismo e aqueles pacientes que são tabagistas, tentarmos um diagnóstico mais precoce possível para, ao diagnosticar de maneira mais precoce, poder oferecer tratamentos com maior chance de sucesso para esse paciente. Doutor, para a gente encerrar a nossa entrevista, então vamos deixar aí então esse conselho, né, que a prevenção é a melhor forma então de se não sofrer com câncer de pulmão, né? Largar o cigarro. Exato, e ainda é bastante pertinente falarmos que o cigarro não é fator de risco apenas por câncer de pulmão. O cigarro é fator de risco para tumores de cabeça e pescoço, é fator de risco para tumores de estômago, para tumores de esôfago, para tumores do intestino. Então, nós temos muitos tumores que têm como fator de risco o cigarro. Ou seja, se nós conseguirmos abandonar o tabagismo, nós vamos estar diminuindo a chance de desenvolvermos não só o tumor de pulmão, mas todos esses outros tumores que a gente descreveu para vocês. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito bom nosso bate-papo, bastante informativo. Eu quero agradecer então por senhor ter vindo. Perfeito, perfeito. Nós é que agradecemos a oportunidade, deixamos o nosso contato à disposição para qualquer esclarecimento que os nossos telespectadores tenham e vai ser um prazer podermos estar aqui novamente no programa de vocês e com a Rede Record. Muito obrigado. O doutor atende no 13 de maio, né, no hospital? Exato, exato. Aquilo que tiver ao nosso alcance estaremos sempre à disposição. E ainda falando de saúde, de 11 a 22 de setembro será realizada em todo o país a campanha nacional de multivacinação para atualização de caderneta de vacinação. O dia D de divulgação e mobilização nacional está marcado para 16 de setembro. Crianças e adolescentes são público-alvo. O calendário nacional de vacinação dispõe de 14 vacinas para as crianças e 5 para os adolescentes. E a gente dá um pulinho agora lá na Hemiótica, que continua com aquela promoção imperdível. Roya e Goldlux, duas supermarcas unidas numa mega promoção. Comprando suas lentes de grau de alta tecnologia Roya pelo menor preço, sua armação Goldlux é inteiramente grátis. Se preferir escolher outra marca de armação, seu desconto de R$200 é na hora. Em Sorriso, promoção válida somente para as óticas credenciadas. AM Ótica e Óticas Mato Grosso. E a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Continue com a gente. Quer reduzir medidas? Perder gordura localizada? Então conheça as massagens mais eficazes com a Maria Esteticista. Massagem modeladora, massagem relaxante, drenagem linfática, pré e pós-operatório, limpeza de pele. Ligue agora e agende sua avaliação pelo telefone 996370954. A Maria Esteticista atende no Centro de Beleza Mariás, na Perimetral Sudoeste, 2880, Bela Vista. Eletromóveis Sorriso. Bom gosto, conforto e requinte em móveis e artigos de decoração que vão deixar seus ambientes ainda mais bonitos. Na Eletromóveis Sorriso, você encontra produtos de qualidade, com preços atraentes e pagamento facilitado. Eletromóveis Sorriso, na Avenida Brescancim, no centro. Telefone 3544-2094. Tchau, Pudim! Olha só quem está na WizKids. Faça a matrícula e concorra a 5 viagens com acompanhante para Orlando. Embarque nessa, Meu Malvado Favorito 3, somente nos cinemas. Assuma o controle de sua cultura. O negócio é irrigar. Adquira o seu equipamento pivô com o líder em irrigação de precisão. O Grupo Irrigar Valley oferece soluções completas para você. Outorgas, licenciamentos ambientais, projetos, financiamentos, reservatórios, pivô central, linear, rebocável, corner, pender, 5 polegadas e peças originais. Seguros, engenharia de irrigação e assistência técnica treinada na fábrica. Grupo Irrigar Valley. Lojas em Sorriso e Nova Mutum. Beleza e bem-estar num só lugar.
Na Esmalteria Elas, você encontra uma grande variedade em esmaltes nacionais e importados, unhas decoradas e de gel. E para você ficar ainda mais bonita, o Centro Estético possui os mais modernos aparelhos como criolipólise, radiofrequência, lipocavitação e estética íntima. Viva seu bem-estar. Agende seu horário pelos telefones 996248333 e 996902829. Estamos localizados na Avenida Blumenau, no bairro Recanto dos Pássaros.